Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Alplanista e dessa vez nós vamos dar continuidade a uma série sobre armações complexas, onde no primeiro vídeo eu armei um pilar que variava ao longo de uma curva e no segundo vídeo eu mostrei a ferramenta do Allplan para parametrizar a forma e a armação como uma estrutura única. Até que eu fui desafiado por um dos nossos clientes a armar essa escada helicoidal aqui. Segue o vídeo que eu te mostro como. Bom, antes de iniciar, vamos repassar aqui um pouco da geometria da escada, né? E algumas coisas que eu já deixei pronto também. É uma escada onde os degraus são trapezoidais e tridimensionais, né, obviamente, e totalmente regulares, né? Nenhuma das arestas tem medidas iguais e a escada é formada por 18 deles, em 360 graus. Então, cada degrau produz aí um ângulo de 20 graus e o espelho é de 18,4 centímetros. Eu deixei aqui dois cortes do degrau, um no início e o outro no término, e tem algumas linhas que eu fiz manualmente aqui em cima do corte que vão me auxiliar depois durante a execução das armações 3D. E em falando de linhas também, eu criei uma polyline que contorna toda a seção externa da minha escada, e a partir dela eu fiz essas outras duas por meio de um offset que representam a minha primeira e a minha última barra principal, respectivamente. E é justamente por elas que eu vou começar. Então, eu vou converter essas linhas para barras com essa ferramenta, Convert Match Elements, que basicamente transforma uma linha, polilinha ou SP-Line 3D em uma barra, né? Não é o caso aqui, mas se o comprimento da barra também fosse superior a 12 metros, o software seria capaz não só de dividir a barra em duas, tá? Mas também de traspassá-las. Então, por meio dos cortes agora, eu vou movimentar as barras aqui nas posições desejadas, né? E copiar para criar as minhas barras positivas. Bom, e vai ser com base nessas posições que eu começo agora a desenhar as minhas barras transversais. Particularmente, esse foi um dos elementos mais complexos que eu já armei dentro do Allplan, principalmente devido às variações e ao desenvolvimento dessas variações ao longo de helicoides, né? Resumindo, o degrau sozinho tem variações lineares, mas a escada como um todo varia ao longo de infinitas helicoides. A helicoide mais externa, por exemplo, é muito distinta da helicoide interna. E continuando, agora o que eu estou fazendo é posicionando as barras transversais no meu modelo 3D. Porque até então elas só estavam projetadas nos cortes, né? A ideia é que tanto para as barras principais, as helicoidais, né? Quanto para as barras transversais, eu desenhe a primeira e a última barra e depois peça para que o software crie uma variação entre elas, algo como uma interpolação, tá? Então, para as barras helicoidais agora, né, eu vou começar a fazer a distribuição. Eu vou fazer uma distribuição de 6 barras. Então, eu já tinha duas e o software vai me gerar mais 4 barras entre essas duas, tanto para as barras positivas quanto para as barras negativas. E para as barras transversais, sobre cada degrau eu vou colocar aqui 5 barras. Como essa primeira barra se repete na última posição, e depois eu vou replicar essas barras para os outros degraus, eu vou acabar apagando ela, tá? Até porque também aqui eu encontro com a viga, né? E devem haver provavelmente algumas barras para ancorar as duas estruturas.
Bom, antes de replicar essa armação, eu vou armar um degrau propriamente dito, tá? Então, só para ficar mais fácil a visualização, eu separei um degrau isolado aqui do lado. E nesse caso, eu poderia utilizar várias ferramentas para armar. Então, eu vou escolher um método diferente do que eu mostrei agora, tá? Primeiro, eu vou fazer um detalhamento em cima da minha seção, detalhamento da minha armação em cima da seção, né? Na verdade, eu estou projetando as barras em cima desse corte 2D. Até então, é o mesmo processo que eu fiz para criar as barras transversais ali atrás, tá? E a ideia agora é que eu peça para que o software extrude essas armações de uma maneira variável, né? Que respeite os caminhos da forma. E foi exatamente essa ferramenta que eu usei para armar aquele pilar de ponte que varia ao longo de um arco, tá? Então tem algumas configurações aqui de cobrimentos, espaçamentos, etc. E para finalizar agora sim, né, resta apenas eu replicar isso para os outros degraus, com alguns comandos básicos de CAD. Então eu vou pular essa parte, né, essa etapa, para poder mostrar um pouco mais, como de costume, um pouco do detalhamento. Então, falando sobre o detalhamento de armações, né, eu poderia me utilizar desses próprios cortes que eu usei para criar as armações, também para trabalhar em cima do meu detalhamento. Ou talvez criar um outro corte em uma outra posição melhor que favoreça o desenho, né? Como sempre, listas quantitativas são automáticas e vinculadas ao meu modelo. Então, isso me salva um tempo enorme. Eu não imagino como eu poderia fazer isso, contabilizar, né, todas as armações, as dimensões das armações em 2D e manualmente. Então, para as barras variáveis, eu também conto com uma lista especial de dobra e corte, onde para cada uma das barras eu tenho todas as medidas necessárias. E falando sobre detalhes de forma, eu posso criar desde uma vista automática e extremamente precisa da minha escada, ou por meio de uma circunferência e mais um comando, por exemplo, extrair um corte ao longo do desenvolvimento da minha escada, ou melhor, né, ao longo do desenvolvimento de qualquer linha que eu criar. Bom, eu quero agradecer ao Diego, muito obrigado por me enviar esse modelo, serviu muito de aprendizagem para mim também. Eu espero que tenha conseguido te ajudar. Conte comigo e quem quiser me enviar a sua própria estrutura, o desafio continua aberto. Até a próxima, pessoal!